Bom dia, sejam bem-vindas então. Eu falo bem-vindas porque só tem né, menina barra mulher na sala, né? O gurizada aí tá com sono, não quis levantar sexta-feira de manhã. Gente, então, na aula de hoje, é que é a primeira aula de conteúdo que eu vou comentar com vocês sobre a administração e as organizações, né? Lembrando que a gente tem aula quinta e sexta essa semana agora, né? E a próxima, semana que vem. Depois, a partir disso, basicamente é só quinta-feira. Daí lá no final, a gente passa a ter aula na sexta, nas últimas aulas, nas quinta e sexta, que é por conta das apresentações de seminário. É uma aula até relativamente rápida, objetiva, tá? Só introduzindo vocês no conceito da administração e das organizações. E assim que finalizar, eu abro para algumas dúvidas, mas se surgir antes também, fica à vontade para perguntar, tá? Então, bem básico, né? O que é administração? Tá? O que forma, o que é, enfim, a gente escuta muito falar administradora, administração, tá? Basicamente, a administração é uma área, uma ciência que busca a tomada de decisão com base num contexto, num cenário, com base em seus recursos e objetivos a alcançar. Então, administrar, ela envolve tomar decisões, né, tomar decisões, decidir, é, escolher um caminho com base no que você tem de recurso e objetivo a alcançar. Do ponto de vista científico, né, do ponto de vista antropológico, digamos assim, a palavra administração ela vem do latim ad, que é o prefixo ad, que significa direção, e minister, que significa subordinação, obediência, ou seja, é uma atividade realizada por alguém sob o comando de outra. Então, se a gente pudesse resumir a profissão do administrador como um todo, é basicamente aquela que vive o tempo todo de tomar decisão. Toma decisão, toma decisão, toma decisão. Tá? Megson, que é um autor clássico aí da administração, entre outros, eles conceituam a administração como sendo o trabalho através de recursos humanos, ou seja, de pessoas, recursos financeiros e recursos materiais, a fim de atingir o objetivo organizacional por meio do desempenho das funções de planejamento, organização, liderança e controle. Então, a administração ela tem um tripé, que é fazer a gestão de recurso financeiro, recurso material e recurso humano. Sem esses três, você não faz administração. Professor, a administração se aplica somente à empresa privada? Não. Você pode ter a administração, na verdade, você pode ter gestão de familiar, financeira, da sua empresa, da sua vida pessoal, da sua vida profissional, enfim. Tá? E aí tem uma diferença também entre administrar e gestar ou fazer gestão. Tá? Administrar, tecnicamente falando, é uma atividade de competência exclusiva de quem é administrador, né, com o título de bacharel ou tecnólogo, com devido registro no conselho de classe. Tá? Esse é o conceito real da profissão do administrador. Porém, você tem as pessoas que fazem gestão. Gestão pode ser qualquer pessoa, independente de ser formada, ser titulada, tá? Não necessariamente precisa ter a formação em administração, porém é altamente recomendável. Tá? Mas qualquer um, qualquer pessoa pode fazer gestão, pode atuar em gestão em razão disso. Tá? Mas quando às vezes fala assim, fulano é um bom administrador, né? Aquele prefeito, a prefeita é uma boa gestora, né? Uma boa administradora. Né? Quando você fala que é uma boa administradora sem ter a formação na área, tecnicamente você está falando errado. Só que isso é uma coisa que vem de muitos anos aí, já está enraizado na cultura, então você não vai mudar isso e nem todo mundo sabe fazer essa diferenciação. Às vezes você vai perder mais tempo corrigindo a pessoa do que nem tentando explicar do que de fato relevando, deixando passar. Né? Ainda mais nesse período que a gente vive aí, que as pessoas não gostam de ser contrariadas, você não pode
opinar diferente dela, então às vezes você acaba correndo o risco aí de envolver numa briga tentando corrigir a pessoa. O importante é que vocês saibam para não confundir, tá? Então, o Maximiliano também é outro autor bem conhecido na administração. Ele resume a administração ao processo de tomar decisão sobre objetivos e utilização de recursos. Então, quando a gente fala que é tomar decisão com base em algum objetivo, é que é um requisito da administração e talvez a maior parte, a maior área da administração, seja a área de planejamento, geralmente a área de planejamento e a área de execução, tá? A de planejamento é porque você precisa planejar não só para que a coisa dê certo, mas o planejamento ele envolve a tomada de decisão, principalmente quando as coisas não dão certo, quando as coisas vão erradas. No Brasil, a cultura de planejamento, ela não é tão forte, ela não é tão enraizada. As pessoas abrem empresa, abrem o seu comércio sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de planejamento. A pessoa simplesmente pela necessidade de obtenção de renda, ela vai abrindo ali de qualquer jeito, algumas dão certo, outras não, tá? E na visão do Maximiliano, ele fala que o processo de planejamento administrativo abrange 5 tipos de funções, que na verdade são 4 básicas. Cada autor, tem autor que divide essas 4 em 5, tem autor que divide essas 4 em 6, tem autor que divide até as 4 em 7, tá? Mas basicamente elas são planejamento, organização, direção e controle. Aí o Maximiliano ele dividiu a direção entre liderança e execução, tá? Dessa forma, a função do administrador vai consistir em fazer com que as pessoas exerçam suas atividades ou trabalhem, ao mesmo tempo em que atende os anseios do cliente ou do público, dos parceiros e dos colaboradores. Então, um bom gestor, um bom administrador, é aquele que consegue conciliar, né, consegue liderar e conciliar os objetivos individuais de cada pessoa, de cada colaborador, com os objetivos organizacionais, que são os objetivos da empresa. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes esses objetivos eles são antagônicos. O que é um objetivo antagônico? O trabalhador ele quer ganhar cada vez mais. A empresa quer pagar cada vez menos. E você precisa de um equilíbrio disso, né? Quando você paga o salário muito alto para o colaborador, não necessariamente ele sempre vai trabalhar motivado e satisfeito, porque isso aí é um outro conceito um pouco mais amplo. E você acaba enforcando o caixa da sua empresa, muitas vezes você nem tem condição de pagar aquele tipo de salário, daí começa a ter demissão e tal. Se você paga um salário muito baixo, é certeza que você vai ter colaborador desmotivado, que muitas vezes está ali porque precisa muito do dinheiro, mas ele está pé da vida com a empresa e vai trabalhar de maneira ruim, vai falar mal da empresa para os clientes e é uma coisa chata, né? Você chega no estabelecimento, você vê o colaborador ali, a colaboradora reclamando da empresa, do serviço que ela está ali, né? E muitas vezes por necessidade mesmo, né? Por questão de sobrevivência, ainda mais agora na pandemia, que os preços subiram e tal, fica muito complicado de você simplesmente pegar e pedir conta, né? Ontem lá no nosso grupo eu vi, né, bastante gente de fora, inclusive de outros estados aí, né? Sejam bem-vindos. Eu sei que, né, enquanto tá remoto, tá de boa, né? Dura quando voltar presencial, aí vocês vão ter que, né, dar um jeito de vir. Alguns já estão se programando para vir. Esse ano não volta presencial mesmo. Ano que vem a gente não sabe ainda, o conselho vai decidir. Mas se vocês decidirem vir a Cáceres, né, para estudar, sejam muito bem-vindos. Depois entrem em contato com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, porque o NEMAT ela oferta auxílio, alimentação, moradia, né, principalmente quem comprova algum tipo de vulnerabilidade social, né, ou que comprova aí que é necessidade de mudança para cá e tal, tá? A Unemat, nesse ponto, ela dá um suporte bem bacana. E, em resumo, né, ou fazendo um esquema aqui, um desenho do que seria administração, né, aqui sim eu tenho as 4 principais funções do processo de administrar. Então, assim, vocês vão ver que
de autor para autor, basicamente muda um pouco alguns conceitos, muda a forma de escrita, mas na essência é basicamente a mesma coisa, tá? É que alguns detalham um pouco mais, outros um pouco menos. Então, a primeira fase, a gente vai ver isso mais detalhado, inclusive tem uma aula só para falar sobre isso. A gente tem a fase de planejamento, que é onde você vai definir as metas, os objetivos, os recursos que você tem, da onde que vem o dinheiro, como é que ele vai ser aplicado, quando, como, por que ele vai ser aplicado, né? Será que compensa eu comprar o equipamento, alugar o equipamento? Compensa eu gastar? Porque às vezes você tem uma reserva e muita gente pensa assim, ah não, eu tenho aqui 30 mil reais, eu vou abrir o meu negócio com esses 30 mil reais, né? Vocês vão ver ao longo do curso que nem sempre é vantagem você entrar com o seu dinheiro. Às vezes é vantagem pegar um empréstimo, tá? Do que você entrar com o seu dinheiro. Mas isso é caso a caso, é conta a conta que tem que fazer, depende da linha de financiamento, depende da taxa de juro, depende da pressa, da urgência, tá? Então é isso que você vai definir no planejamento. Quem são as pessoas, quem vai ficar responsável por o quê, o horário de funcionamento, enfim, isso tudo vai dentro do planejamento. Cada decisão, cada caminho, né, que você descreve ou detalha no planejamento, ele vai te dar uma reação, um jeito de funcionar no restante da organização. Então, por isso que é muito importante essa fase de planejamento, porque cada ação gera uma reação, tá? Cada jeito de se pensar, de construir uma organização, ele gera uma reação. A segunda fase aqui, que é a fase de organização, é onde de fato você vai testar, validar, você vai ver se a divisão, né, os níveis hierárquicos estão bons, a quantidade de colaborador está boa, se ele está com função bem distribuída, se não tem gente assim com muita função e outros com pouca função, tá? Então, na fase de organização, quem manda, quem obedece, quem está subordinado a quem, isso é necessário, porque senão vira bagunça, né? Você acaba tendo que você recebe uma ordem, um pedido de execução de uma ação, e aí vem outra pessoa diz que não é para fazer, né? Então, citando um exemplo aqui, tem algumas empresas familiares que você tem ali geralmente um casal, né, o marido, a mulher, que é o dono do estabelecimento. E aí vem, né, o marido e dá uma ordem para o funcionário fazer tal ação. Vem a esposa, fala que não. E aí ele fala assim, né, poxa, e agora? Quem que eu vou obedecer, né? Então, isso precisa ficar muito bem claro, né? Ainda que seja um casal, existe um negócio chamado princípio da entidade, que vocês vão ver dentro da contabilidade também, tá? O que diz o princípio da entidade? A pessoa física distingue da pessoa jurídica. Então, o fato de ser um casal em casa, fora da organização, não necessariamente há obrigatoriedade deles serem um casal dentro da empresa. Por isso que às vezes tem muita briga, por isso que às vezes alguns casais não se misturam ali nos negócios, para não ter esse tipo de briga, para não levar às vezes as brigas da empresa para dentro de casa. A organização é isso, né? A execução ou direção é quando botar a mão na massa. Bom, você já tem um planejamento, você já organizou antes de abrir, né? Já fez alguns testes antes de abrir para o público em geral, porque isso também é bem importante. Empresa nova está começando, aí você é um restaurante, hoje é dia de inauguração, vamos abrir para todo mundo. E daí você fica esperando 50 pessoas, aparece duas. Ou você fica esperando 10 pessoas, aparece 50, né? Então, principalmente empresas assim que trabalham com restaurante, prestação de serviço, elas precisam testar antes o seu produto ou serviço para colher opinião, para melhorar, para não ficar o que eu sempre brinco assim, os funcionários igual barata tonta, né? Ele não sabe o que fazer. Uma coisa é um cliente que faz um pedido, ele anota o pedido, leva o pedido para a produção. Outra coisa é um copo que caiu e quebrou. E aí? O que eu faço? Eu cobro do cliente? Não cobro do cliente, né? Porque tem lugar assim que o copo nem caiu no chão direito, quebrou, não, já tem que pagar. Tem lugar que não, né? Sinto muito, já vou limpar e fica tranquilo, isso não vai ser cobrado, né? E tudo isso vai dentro da organização. A execução é o processo em si, né? Então, na fase de execução ou na direção é quando a organização começa mesmo a funcionar e
ela vai tentando executar aquilo que foi planejado. Então, no planejamento falou que você teria um faturamento médio, né, um número médio de vendas aí de 5 mil reais por dia, 2 mil reais por dia, 10 mil reais por dia. Então, é isso que vai definir, tá, a fase de execução. Tá? Outra questão é que na fase de execução ou direção, a organização, a empresa, ela vai conferindo se aquilo que está planejado está de acordo com o que ela está executando. Na verdade, isso, o controle vai fazer essa comparação entre aquilo que está sendo feito e aquilo que foi planejado. Tá? Então, Aline, seu microfone está aberto. Você quer falar alguma coisa? Não. Às vezes habilita sem querer. Então, nessa fase de execução, você vai colocar a mão na massa, onde de fato você vai colocar as coisas em execução. E no controle, você vai comparar se aqueles 2 mil de venda por dia está de acordo, era isso mesmo ou não. No meu planejamento estava previsto venda de 5 mil reais por dia, eu só estou vendendo 2. E aí, o que fazer? Uma promoção? Por que eu só estou vendendo 2? Meu preço está alto, eu não estou fazendo marketing adequado. Então, no controle, ele vai buscando comparar, né, aquilo que foi planejado com o executado e tentando buscar respostas para que você faça um novo planejamento, uma reorganização, uma nova execução e por aí vai. Tá? E tudo isso, todos esses processos, eles são envoltos de liderança. Vocês vão perceber que durante a minha aula meu desenho não é bom, tá? Tudo isso você precisa fazer com base na liderança, e a liderança é algo fundamental, porque às vezes você tem recurso, você tem infraestrutura, mas você não tem um bom líder, e isso é um requisito para um sucesso organizacional. Não tem como você ter sucesso ou uma boa administração sem uma boa liderança. Tá? E a administração, ela se aplica a toda e qualquer organização, seja ela de fins lucrativos ou não, seja ela pequena, média ou grande, e é por meio da administração que as organizações funcionam, já que elas necessitam de diretrizes, ações estratégicas, e instrumentos que controlam os resultados e o desempenho pretendido. Então, você tem um desempenho lá no seu planejamento que foi estipulado, e você tem um resultado que serve de comparação, e aí você vê se as coisas estão certas ou não. Eu posso aplicar os conceitos de administração num curso aqui de ciências contábeis. Então, meu planejamento é formar em 4 anos, que é o tempo mínimo aí que o curso exige. Tá? Ok, eu tenho como acompanhar isso. Se eu olhar as notas nas disciplinas, e eu, né, dependendo das minhas notas, eu sei se eu vou conseguir, se eu estou no caminho certo, né? Não é garantia, mas é um caminho certo. Né? Se você passou o primeiro semestre com todas as aprovações, né, aprovado em todas as disciplinas, é muito provável que você consiga cumprir a graduação em 4 anos. Não, eu reprovei em todas. Em 4 anos você já não forma, né? Vai precisar de um tempo a mais. Então, é isso que o processo de administração vai fazer. Tá? Então, a administração, ela planeja, organiza, lidera e controla o quê? Recursos humanos, financeiros e materiais. Para quê? Para atingir os objetivos da organização. Tá? Eu fui aluno desse curso de contábeis, eu me formei, uma das minhas graduações é justamente nesse curso, e eu tinha colegas que vinham aí da região, né? Porto Esperidião, Mirassol, Quatro Marcos, Araputanga. Eu tinha uma colega que vinha até de Salto do Céu. E eu falava assim, gente, né, é muito difícil vir acordar. Geralmente o ônibus sai 4 e pouco da manhã, 5 horas da manhã, para chegar às 7 horas da manhã ali no curso, né? Então, eu tiro o chapéu mesmo aí para quem vem de fora, para quem tem que vir no ônibus. E, curiosamente, proporcionalmente falando, né, os alunos que vinham de fora formaram em número maior do que os alunos que residiam em Cáceres mesmo, pelo menos na minha turma, tá? Isso não é regra, isso não significa que vai ser assim, mas desistiram ou reprovaram em número maior os alunos que eram da cidade e não os alunos que vinham de fora, tá? E isso mostra o quê? Força de vontade, perseverança, que é algo que vocês precisam ter, porque fazer de fato uma graduação
são muitas renúncias até você alcançar o diploma, tá? Mas depois que alcança, é uma autorrealização, é uma satisfação plena gigantesca, tá? E o dia que você tiver desmotivado, né? Não sei se eu vou continuar ou não esse curso, assistam, procurem no canal da Unemat no YouTube os vídeos das colações de grau para vocês darem uma olhada de quão emocionante é esse dia e quão único é esse dia. Tal como um dia de casamento aí para quem já casou, tal como o dia de nascimento de um filho para quem tem filho, é algo muito especial, tá? E aí, a administração, dentro desse contexto, vai ser isso. Vocês vão ter que administrar a vida familiar de vocês, a vida pessoal, vocês vão ter que administrar a vida financeira, né? Muitas vezes eu tinha colega ali que tinha que optar, ou tirava xerox do material. Hoje até que não vai ter tanto isso, porque hoje está mais na palma da mão ali, a coisa está mais digital. Na minha turma ali em 2005 era MSN, raramente o pessoal tinha e-mail, né? Os professores não mandavam material por e-mail, então ele deixava na xerox, tinha que ir lá e fotocopiar. Não lembro quem agora falou ontem no grupo, né, que trabalha ali no DCE, então, DCE Cópias, que é ali na frente, né, sabe do que eu estou falando. Ainda tem, né, bastante professor que deixa o material ali na xerox, mas com o SIGA-A e com a inserção dos materiais dentro do SIGA-A, isso tende a reduzir um pouco a demanda. Não significa que vai acabar, né? E aí, né, tem várias outras ações que podem ser feitas também. Mas vai ser isso, né? Eu tive colegas que muitas vezes ou tirava xerox ou tinha que comer, né, um lanche, uma comida assim, e aí isso, né, de fato era bem complicado, tá? Mas conseguia, né? Conseguia conciliar, ainda que passasse um pouco de perrengue, conseguiu se formar, tá? E a administração aí no sentido mais amplo, né? É aquilo que eu comentei, né? Então, as pessoas que administram qualquer conjunto de recursos são administradores, gerentes ou gestores, que é o sentido mais amplo, né? Que é de fato o conceito de gestão. E a administração, no sentido restrito, é aquele grupo de pessoas que restringe uma organização e que tem formação específica ali na área, né? Então, já expliquei aqui a diferença de gestão e administração também, né? A administração como uma disciplina, né, como um conteúdo em si, ela tem uma história relativamente recente, enquanto você tem a medicina aí com mais de 1.000 e poucos anos de história, a biologia com mais de 300, 400 anos de história, a administração como ciência, como disciplina, ela veio aí do final dos anos 1800, início dos anos 1900, então aí por volta de 130, 140, 150 anos no máximo, apesar da gente ver traços de administração como liderança e planejamento em períodos anteriores da nossa história. Porém, eles não eram associados ainda à administração, tá? E não poderiam ser tratados como conteúdos da administração. Hoje sim, na época não, tá? E a história da humanidade, né, a forma de organização militar, de planejamento da organização militar, a história bíblica, tudo isso você consegue enxergar alguns traços de administração se você for fazer uma engenharia reversa, né? Olhar o conceito de administração hoje e aplicar esses conceitos lá na história, no período medieval, no período pré-iluminismo e tal, tá? Então, só voltando aqui um ponto também, né? A questão do administrador e do gestor. Então, quem estudou, quem formou em administração, ele é um profissional que tem a formação especializada, é credenciado por instituições, no caso CRA, CFA, segue o código de ética e ocupa cargos específicos, né? E desenvolve ali, trabalha sobre uma profissão regulamentada, tá? O gestor não, o gestor pode ser qualquer pessoa, com pouca formação ele já consegue ali desempenhar o seu papel, tá? Então, por isso, a diferença ali entre administração e profissão. O administrador, perdão, ele pode ser responsabilizado. Se eu começar a trabalhar numa empresa e não terminar meu serviço, eu posso ser responsabilizado.
Se eu começar a trabalhar na empresa, ver que ela está quebrando, sair falando por aí que essa empresa está quebrando, eu posso ser responsabilizado, tá? Tem toda a questão de sigilo, de código de conduta que tem que ser seguido, tal como o profissional contador também tem, tá? E aí vocês vão ter uma disciplina de ética que vocês vão conhecer o código de ética da profissão contábil, tá? E nisso vocês vão entender um pouco, esses códigos são bem parecidos assim, entre direito, deveres e obrigações, e vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem do que eu estou falando também. Outra questão também, aí já da área de contabilidade, às vezes vocês vão escutar o termo assim, contabilista e contador, né, ou contadora. Então, qual que é a diferença, professor? O contabilista é o profissional da ciência atuarial como um todo. Então, pode ser ali o técnico em contabilidade, ou pode ser o próprio bacharel em contabilidade. Tá? Isso, o contabilista resume as duas profissões. Já o contador é somente quem tem o bacharel, quem tem o nível superior. Tá? Então, às vezes o pessoal cita ali, é contabilista. Não, se já tiver nível superior, é contador ou contadora, tá? E tem algumas diferenças ali também entre o técnico em contabilidade. Ele tem alguns regramentos específicos, ele pode assinar alguns tipos de documento, ele não pode, não é qualquer documento contábil que ele pode assinar e validar, tá? Então tem algumas diferenças aí também. E a administração, ela é necessária, por que a gente estuda aí a administração, né? Ela é necessária em todos os tipos de atividades, em todos os tipos de organizações, porque uma vez que as organizações podem ser públicas ou privadas, ou do terceiro setor, ela vai precisar de pessoas para poder tocá-la. Ainda que você tenha uma tecnologia bem avançada hoje em dia, que tem inteligência computacional, que consegue fazer BI, né, que é o Business Intelligence, ainda que você tenha inteligência artificial, você precisa de pessoas para tomar decisões. Tá? Nem sempre a máquina ou o computador ele consegue tomar as decisões corretas, porque nem sempre os dados que chegam neles estão também corretos. Tá? E aí você precisa de uma visão humana, de uma visão que consegue enxergar o contexto como um todo para decidir, e não somente aquilo que está na mão dela. Tá? A gente vai ver também nas próximas aulas essa diferença de organização pública e privada, a pública, a divisão dela, né? Direta e indireta, os tipos de administração indireta, que são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Então, tudo isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente também com mais detalhe. E para que as organizações alcancem os seus objetivos definidos lá no planejamento, elas precisarão de um profissional de administração, de alguém que consiga estabelecer a interação e envolvimento das partes durante todo o processo. Tá? Então, assim, de outra maneira, né, dizendo isso de outra maneira, muitas empresas, elas às vezes evitam contratar o administrador porque ela entende como um gasto maior. Não, eu sou o dono da empresa, eu dou conta de tocar, essa empresa está de pé por causa disso. Tá? Esse é o conceito mais comum e às vezes mais errado que o pessoal tem da administração. E aí o dono da empresa nunca pode viajar, o dono da empresa nunca se sente seguro para passar a chave do cofre para outra pessoa, né? E eu sempre digo assim, né? Você contratando um profissional administrador para fazer a gestão da empresa, você, em vez de você carregar a responsabilidade de fazer a empresa dar resultado, você terceiriza essa cobrança para essa pessoa, que já está acostumada e sabe lidar com esse tipo de cobrança. Tá? E outra questão também, né? O que tem a ver, professor, essa disciplina, né? De que forma que essa disciplina vai contribuir para a minha formação ali na área de ciências contábeis, tá? Vocês vão ter umas 3, 4 disciplinas da área de administração dentro do curso de ciências contábeis. E por que isso? Tá? Porque geralmente a maioria dos contadores que atuam na empresa privada, né, ou nos escritórios, eles já recebem a documentação para escrituração pronta, tá?
E nem sempre essa documentação, às vezes, é verdadeira, nem sempre veio toda a documentação. Tem empresa que, às vezes, omite receita, omite despesa, tá? E sem a correta informação, você não sabe se, de fato, aqueles resultados, né, de lucro ou prejuízo estão corretos. Você não sabe se aquele resultado de endividamento dela está correto. Você precisa saber se esse resultado de endividamento é esperado, né? Só citando como exemplo para vocês, a Angélica, que foi uma aluna da Contábeis que eu orientei no TCC no semestre passado, ela fez o TCC dela em cima de análise de desempenho de indicadores contábeis, né? Então, ela pegou lá 3 ou 4 tipos de indicadores de solvência e liquidez de empresas, tá? Na verdade, de uma empresa, e ela comparou, né, a solvência e a liquidez. A solvência está relacionada com a empresa que está as dívidas dela dispondo do seu patrimônio, né? Então, a empresa tem lá o seu caixa, tem prédio, tem carro. Então, a solvência determina a condição de falência ou não das empresas. A liquidez tem a ver com capacidade de pagamento imediato ou não. A empresa não está conseguindo pagar as contas em dia, está pagando com 3, 4 dias de vencido, mas ela não precisa vender prédio, vender carro, é uma situação de falta de caixa, então isso aí se resolve antecipando recebíveis, antecipando duplicata, fazendo desconto de cheque e tal, tá? E aí, se você olhasse o balanço da empresa, todo ano essa empresa fechava aí com prejuízo, uma empresa grande, tá? Mais de 1 milhão de capital social. Todo ano ela fechava no prejuízo de 20 mil, 25 mil ali, e dava a impressão, se você olhar somente ali o lucro ou prejuízo, você vai ver que eu não vou botar dinheiro nessa empresa não, ela só fecha no prejuízo, todo ano que fecha o balanço ela fecha no prejuízo, né? Só que se você fizer análise do balanço como um todo, se você fizer uma análise do contexto da empresa, você for lá dentro da empresa para olhar, você vai ver que é uma empresa que fecha no vermelho em dezembro, porque é uma empresa distribuidora de alimento, ela precisa manter estoque alto nos meses de dezembro e janeiro, porque são os meses que as indústrias costumam parar. Então, as indústrias começam a dar férias coletivas para os seus funcionários por volta do dia 15 a 20 de dezembro e volta lá pelo dia 5 ou 10 de janeiro. Então, as indústrias muitas vezes param nesse período e para ela não ficar sem mercadoria para revender, ela tem que manter um estoque alto de mercadoria nos meses de novembro, dezembro e janeiro para poder suprir essa demanda, para não faltar mercadoria para o cliente dela. E aí, o que ela tem que fazer? Geralmente, quando você compra mercadoria da indústria, você tem 7 dias, 15, 20, 30 dias no máximo para pagar ali as duplicatas, os boletos. Então, ela tinha que comprar a mercadoria e estocar para pagar essa mercadoria em 30 dias, e essa mercadoria, muitas vezes, era vendida com 60 dias e recebida com 90 dias. Então, ela ficava no vermelho, mas de maneira proposital, ela já sabia que ia ficar no vermelho, porque ou ela fica no vermelho ou falta mercadoria para o cliente. Então, você tem jeito de contornar isso pegando um empréstimo e pagando à vista. Às vezes, você vai pegar um empréstimo para pagar em 3 parcelas, com um juro de 3%, só que se você for pagar essa mercadoria à vista para a empresa, você tem um desconto de 5, 6, 7, 8, 10%, entendeu? Então, é isso que você precisa entender da administração e poder dizer para o seu cliente ali, para a sua empresa, falar, olha, você precisa, suas contas estão fechando no vermelho, isso é bom, isso é ruim, né? Nem sempre, às vezes, fechar no vermelho necessariamente é uma coisa ruim. Então, você precisa entender o contexto ali para poder tomar uma decisão, tá? E aí, às vezes, é necessário, sim, você ir para dentro da empresa, fazer uma visita para o seu cliente para poder entender melhor ali. Saber como é que a empresa funciona, o tamanho dela, porque aí você pode optar por um planejamento tributário, você pode pedir para ela mudar o regime tributário dela, tá? Entre outras questões que vocês vão conhecer aí também ao longo do curso, tá? Então, a organização, a gente falou de administração, né, até então, e o que seria, então, as organizações? A organização ela vai ser um sistema de recurso que procura realizar um objetivo ou um conjunto de objetivos. Então, as organizações elas têm 2 outros componentes importantes, que é o processo de transformação
e da divisão do trabalho. A palavra organização, ela vem de organismo. Um organismo, geralmente a metáfora é associada ao organismo humano. Então, você tem os seus órgãos internos, cada um com uma função específica, e eles o conjunto de trabalho coletivo dos órgãos forma uma organização, forma um organismo vivo, tá? Que somos nós, são vocês. Então, a organização, ela é deixa eu pegar aqui, voltar aqui na apresentação. A organização vai ser esse pontinho cinza aqui, tá? Que vai juntar, ela vai receber recursos financeiros, materiais, humanos, energia, que são as entradas, os inputs, tá? E através de processos produtivos, mais um trabalho dividido em tarefas, vai gerar bens e serviços, tá? Então, lá quando a gente for falar de administração de sistemas, vocês vão ver que aqui são os recursos aqui, são as entradas ou inputs, tá? Deixa eu tentar escrever aqui. Você vai ter aqui o processamento, que é realmente a fase de organizar, de racionalizar o trabalho. E aqui você tem os bens e serviços, é onde você tem a saída, tá? Ou os outputs, as saídas, que vai gerar o resultado da organização. Você ainda tem um quarto item, que são o feedback ou throughputs, que são as referências, esse produto está saindo bem, bom, esse produto está ruim, esse produto está uma droga, tem que melhorar, né? Que vai ser a retroalimentação desse sistema para dizer, ó, corrige isso, ó, arruma aquilo, não reduz a qualidade aí dos insumos e por aí vai, tá? Toda organização, ela tem a sua medida de desempenho, né, que são os resultados, que são o combustível para ela continuar crescendo e evoluindo. E esse desempenho depende de uma organização ser bem administrada, depende da sabedoria de como se usa os seus recursos, depende se ela está focada em atingir seus objetivos e depende também se ela está dando retorno para a sociedade, se ela de fato, a sociedade está aceitando e recebendo bem essa organização, tá? Então, o que algumas organizações entendem é que a existência dela não é puramente para dar o lucro, tá? Como muitas são concebidas, tá? Ela tem também um papel social em que ela vai reverter parte do lucro dela de volta para a sociedade, tá? Então, quando uma empresa cobra um preço abusivo em cima de um produto, a sociedade fica revoltada, tá? Poxa, esse mercado está cobrando R$50 aqui num pacote de arroz. Mas espera aí, é o mercado que aumentou para 50 ou chegou para ele por 45 e ele está colocando aí R$5 de lucro para vender, né? De lucro não, né? R$5 de receita. Dentro dessa receita ele vai deduzir custo, lucro, impostos, mão de obra, despesa, entre outras coisas, tá? Então é isso que tem que ser observado, tá? Eu vou citar aqui a questão do supermercado Juba. Eu tinha tirado uma foto na época disso, mas depois eu acabei perdendo essa foto. Bem no começo da pandemia, com 3 ou 4 meses de pandemia, que deu aquela disparada no arroz, no óleo, no leite, eu lembro que o Juba fez um cartaz, não sei se outros mercados aqui fizeram, tá? Mas eu lembro que ele fez um cartaz e colocou em alguns pontos de algumas prateleiras, dizendo que o aumento de preço não foi, assim, culpa do supermercado. Ele estava repassando o aumento que o fornecedor dele fez para ele, né? Então, muita gente estava indo lá reclamar para o gerente, estava indo lá reclamar, né, para o pessoal do caixa, para as meninas do caixa ali, que estava muito caro, esse mercado está roubando, isso não pode, mas não era culpa do mercado, ele estava somente repassando. Então, ainda assim, né, como forma de compensação, durante esse período de pandemia, eu vi algumas doações de sacolão, eu vi algumas campanhas que o Juba fez em prol da sociedade, campanha de incentivo à vacinação, naquele período que estava faltando oxigênio, doação de cilindro de oxigênio e por aí vai. Tá? Tem obrigação de fazer isso? Não, mas é uma forma de devolver para a sociedade parte daquilo que foi aplicada
ou que foi concebido como lucro para ela. Tá? Esse é o papel das organizações. E aí, lá no final, um dos últimos assuntos que a gente vai ver na disciplina, a gente vai ver a questão de responsabilidade social e a diferença do que é responsabilidade social de filantropia. Tá? Então, muitas vezes a gente vai ver que algumas organizações praticam filantropia e outras praticam responsabilidade social, e aí tem diferença entre elas. Tá? E aí as organizações, elas também diferem entre si por conta dos seus objetivos. Tá? Você tem, de um lado, as organizações instrumentais, que são preocupadas apenas com meios e fins, tecnologia e meta, procura otimizar os meios para cumprir uma tarefa ou realizar um objetivo, tá? Que é a maioria das empresas de pequeno e médio porte. Tá? Então, ela é uma organização instrumental. Ela abre e fecha pensando no lucro, pensando num jeito de produzir de maneira mais eficiente e de ser uma empresa mais eficiente. Tá? E aí você tem as não instrumentais ou institucionalizadas, tá? Em que são organizações também, né, o que a gente brinca de organismos vivos, preocupadas não somente com a simples sobrevivência, mas também com o seu desenvolvimento contínuo através de ações bem-sucedidas com os seus clientes, patrocinadores, sociedade, guiada por um claro sentido de missão. Reproduzem padrões sociais relevantes para a sociedade, que aí caracterizam as grandes corporações, órgãos públicos, hospitais e a nossa própria Unemat. Então, quando a gente diz sejam bem-vindos à nossa universidade, né, a gente quer que vocês tenham uma formação de qualidade, a gente quer que vocês tenham um futuro garantido depois de se formarem, é o que corresponde à nossa missão. Tá? Então, para a nossa organização, que é uma não instrumental ou institucionalizada, a gente se sente feliz quando consegue apoiar um aluno, quando consegue pagar para um aluno um auxílio que dê para ele comer, que dê para ele se manter na instituição. Tá? Diferente, por exemplo, às vezes da empresa privada que ficaria pé da vida por ter que estar pagando, dando dinheiro ali para o seu cliente ou até mesmo para a sociedade. Então, essa é basicamente a diferença. Tá? E, por exemplo, para vocês terem uma noção, a Unemat, na verdade, não só a Unemat, tá? Isso foi um efeito no Brasil inteiro. Essa pandemia fez com que muitas pessoas tivessem que deixar de estudar para procurar um emprego para sustentar a família ou para ajudar no sustento da família. Então, a gente nunca teve tão baixa procura em alguns vestibulares como teve esse ano. Tá? Esse ano foi recorde. Teve curso aí que deu 2 inscritos. Não vou falar qual curso foi, mas teve curso que ofertou 40 vagas e teve 2 inscritos. Isso nunca aconteceu na Unemat como um todo. Tá? Então, teve muitas pessoas também que acabaram desistindo. E olha que simplificou, tá? Usando nota do Enem dos últimos 5 anos, ou até mesmo, às vezes, redação, prova de redação, né? Para ficar mais fácil ali o ingresso. Ainda assim, a gente teve muita dificuldade. Na minha época, pessoal, em 2005, 2004, 2005, quando eu fiz o vestibular, era 2 dias de prova. Era 2 domingos, assim, que a gente tinha que fazer prova, né? Ou depois passou para um sábado e um domingo, 10, 12 horas de prova para você poder passar pelo vestibular. Anne, quer falar alguma coisa? Professor, então eu tive essa experiência porque, tipo, na época eu trabalhava de jovem aprendiz no Juba, aí eu saí, né, porque meu contrato fechou. Aí eu comecei a entregar currículo e eu já tinha me inscrito no vestibular da Unemat. E aí no mesmo dia me chamaram pra fazer entrevista na Americanas e o Juba me mandou mensagem. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu trabalho ou eu estudo? Uhum. Ok, e agora? Aí eu falei pro meu pai falou pra mim estudar, que não sei o que, eu decidi estudar, mas tava bem difícil a situação aqui em casa, eu quase desisti do estudo pra trabalhar. Pois é. E assim, Anne, dentro da Unemat, agora que vocês já estão dentro, ainda que às vezes passe alguma dificuldade, mas assim, as oportunidades de estágio são muito grandes, inclusive estagiar dentro da Unemat. Hoje, se eu não me engano, tem quase 25 ou 28 alunos do curso de contábeis, que dá uns 12, 15%, que são estagiários da Unemat.
A bolsa de estágio hoje está na casa de R$ 900, mais 200 e poucos de auxílio transporte. Então dá 1.100 e alguma coisa, tá? E trabalha 30 horas, geralmente no período vespertino, né? Então dá tranquilamente para conciliar com os estudos. Sem falar que tem muitas empresas que buscam ali o departamento, né? O professor Almir, que é o coordenador do curso, pedindo indicação de estagiário, pedindo indicação de nomes, né? Geralmente ele indica ali uns 10, 12 nomes e a empresa que escolhe, né? Ele nunca vai indicar A, B ou C, ele indica um grupo, né? E aí a empresa que faz a seleção. E aí, assim, primeiro semestre, é um semestre que vocês estão entrando, vocês estão ambientalizando. Geralmente, quando tem seleção de estágio, ela é voltada do segundo semestre em diante, mas tem bolsa de projeto de ensino, bolsa de projeto de pesquisa, bolsa de projeto de extensão. Então, é sempre bom ficar ligado nos estágios e também para que uma organização contrate um estagiário, né, você tem que ter vínculo com o ensino superior. Então, ainda, Anne, que tem alguma dificuldade assim de conciliar o estudo e trabalho, vocês nunca vão perder o vínculo com o curso se você estiver fazendo uma disciplina, ou se matricular e reprovar, às vezes, na disciplina, né? Então, precisa trabalhar, matricule em uma ou duas só, né? Assim, precisa trabalhar no horário que choca as aulas. Esse semestre, inclusive, as que vocês se aprovarem, não vai constar no histórico de vocês, entendeu? Foi uma decisão de conselho. Pelo menos esse semestre. Os próximos eu não sei, o conselho ainda vai decidir. Mas é importante, né? Assim, hoje, se eu não me engano, acho que é menos de 4% da população brasileira que tem ensino superior. Quer ver? Deixa eu só fazer uma busca rápida aqui. População brasileira com ensino superior. Era baixíssimo o índice, 5%, tá? Isso porque o EAD deu uma alavancada nesse percentual, mas até uns 8 anos atrás, era somente 3,5% da população que tinha nível superior, tá? Então, hoje você tem uma população de 200 e poucos milhões de habitantes e você só tem 5% disso, que dá 10, 12 milhões aí de pessoas que possuem um diploma de nível superior. É muito pouco, tá? É muito pouco. E assim, com o diploma de ensino superior, você consegue abre o leque de serviço, de trabalho que vocês podem atuar, e também você não vai receber, você com nível superior, não vai receber igual uma pessoa que tem nível médio ou que não tem nível superior, tá? Então, basicamente, era isso, né? Era esses pontos que eu queria pontuar de um tipo para outra, tá? A gente vai ver isso aqui também mais detalhado em outras aulas, né? A diferença de organização pública, privada e terceiro setor. Então, de maneira superficial, as organizações públicas é o chamado primeiro setor, tá? Elas atuam nos níveis federal, estadual, municipal. Entre elas, temos as que se configuram em administração direta e indireta. Direta é aquela que é vinculada diretamente ao órgão principal, né? Ao município, ao estado, à União. E indireta é aquela que configura um braço desse órgão para a execução de ações que não são necessariamente todas obrigatórias, digamos assim. Então, a Unemat, ela está ali vinculada dentro da administração indireta do Estado, porque ela é uma fundação de apoio. A SEDUC, ela é da administração direta, tá? Então, ensino superior público é obrigação do governo federal, não é obrigação do governo estadual. Então, no governo federal, as universidades públicas estão vinculadas ao MEC, que é o MEC faz parte da administração direta do governo federal. Do governo estadual, a SEDUC, que é a obrigação, está vinculada à administração direta, e a Unemat, que é da administração indireta, justamente porque é nível superior, e nível superior não é obrigação do Estado, porém, na Constituição Estadual, prevê que o Estado pode ofertar ensino superior mediante a administração indireta, tá? As organizações privadas, elas visam lucro, elas são responsáveis pela produção de bens e serviços, muitos deles essenciais para a humanidade, como alimento, roupa, moradia, tá? Em países que estatizaram, né, criaram ou
assumiram as empresas privadas como estatais, no caso a Venezuela, está passando um perrengue danado, porque o Hugo Chávez, lá, o presidente da Venezuela, ele estatizou todas as empresas privadas. O que é o processo de estatizar? É tornar público, sobre a gestão pública. E estatizar, só estatizar ou só privado é ruim, tá? Porque você perde o controle ali da capacidade produtiva. O bom é quando você tem equilíbrio, em que parte permanece com o poder do Estado e parte permanece com o privado, tá? Só que isso, vocês vão ver diferença de conceito. Geralmente as pessoas que têm a ideologia voltada para a esquerda, elas preferem mais a coisa estatal. As pessoas que têm ideologia voltada lá para a direita preferem as coisas mais privadas, e isso vai ser uma guerra. Não vou falar aqui que somente isso ou somente aquilo é o melhor, porque está errado. Não é, tá? O correto mesmo é justamente o equilíbrio entre um e outro, porque se você tem tudo privado, você corre o risco de elitizar, você corre o risco de segregar, você corre o risco de criar castas e sociedades níveis sociais cada vez mais diferentes e antagônicos. Se você tem o público, você corre o risco muitas vezes de uma alta ineficiência, dependendo de como esse público foi constituído. Daí lá na aula que a gente for tratar de patrimonialismo, de burocracia, de modelo gerencial, vocês vão entender isso um pouco melhor, tá? E o terceiro setor, ele não é nem público nem privado. Geralmente ele tem a natureza privada, porém ele faz uso de dinheiro público ou de dinheiro, uma associação, um dinheiro coletado aí por meio de doações ou filantropia, para que tenha uma existência, uma finalidade. Então, desde a década de 80, esse terceiro setor vem ocupando um espaço deixado pelo Estado na oferta de serviços à sociedade, como saúde, educação e lazer. No caso aqui de Cáceres, a gente pode citar aí como exemplo a AAAC, né, Associação de Ajuda aos Animais de Cáceres, que ocupa esse espaço. Não tem nenhum privado que se interessa, o público também não se interessa, é caríssimo um resgate de animal, e a associação depende aí de doações, de doadores, de pessoas que contribuam aí com ela, para poder atender um determinado setor da sociedade que muitas vezes é deixado de lado, tá? E aí, falando também um pouquinho, né, da questão de desempenho organizacional, a gente tem, é extremamente importante também a gente falar dos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, tá? Isso a gente vai falar também mais detalhado em outras aulas. A eficiência são termos muito utilizados no público e no privado, tá? Então, eficiência é a palavra utilizada para indicar que a organização utiliza de maneira inteligente, racional, econômica os seus recursos. Então, quanto mais alto grau de produtividade ou economia na utilização do recurso, mais eficiente é a organização. Em muitos casos, isso significa usar a menor quantidade de recurso para produzir mais. Esse é o conceito de eficiência, fazer mais com menos recurso, tá? Eficácia é a palavra usada para indicar que as organizações realizam os seus objetivos. Quanto mais alto o grau de realização dos objetivos, mais a organização é eficaz. E efetividade é a capacidade de produzir e manter um efeito que se espera, que pode ser positivo ou negativo. Consequentemente, o que é efeito não é necessariamente eficiente e eficaz. O que é efetivo, perdão. Então, pegando um exemplo aqui, um determinado bairro tem um alto índice de crianças com desnutrição, tá? As crianças desnutridas. Então, o que o poder público vai fazer? Ele vai planejar construir uma unidade básica de saúde, um posto de um PSF, um posto de saúde da família, que vai atender aquela comunidade ali, daquela região, e você faz lá um orçamento para construir um PSF com 200 mil reais, planeja construir esse PSF em 6 meses, e a efetividade disso é a redução ou o zeramento, né? Acabar com um indicador, trazer a zero um indicador de crianças desnutridas naquela comunidade. Então, esse é o planejamento.
Eficiência nesse processo vai ser eu construir o prédio do PSF dentro do prazo estipulado e utilizando igual ou valor menor da quantidade de recurso previsto para a construção desse prédio. Isso é ser eficiente. Tá? Eficácia é eu entregar o prédio, é eu fazer a entrega do prédio em si. Tá? E efetividade, ela só se configura se de fato eu tiver uma redução ou extinção do indicador de criança desnutrida nessa região, nessa comunidade. Então, não adianta fazer um prédio lindo, bonito, baratíssimo, um prédio super eficiente, se o índice de efetividade não diminui. Tá? Então, não adianta eu querer construir um prédio barato, economizando recurso, e virar uma porcaria que quando chove molha, quando o vento arranca a telha, né, um prédio quente que as pessoas não aguentam ficar dentro dele, que a energia fica caindo toda hora. Né? E também não adianta eu querer fazer um prédio num lugar tão longe, tão longe, tão longe. Ah, terminei o prédio, né? Que as pessoas acabam não indo, não procurando. Então, o desempenho organizacional, ele depende muito desses 3 fatores. Por isso a importância do planejamento. Tá? Citando um outro caso aqui, da Arena Pantanal em Cuiabá, né? A Arena Pantanal, na verdade, os estádios que foram construídos para a Copa no Brasil quase que virou um elefante branco. A maioria deles, na verdade, viraram elefante branco. O Rio de Janeiro, a sede das Olimpíadas, as obras, o legado da Olimpíada, que era para ficar para os atletas olímpicos e paraolímpicos, ficou tudo abandonado, tudo jogado, entendeu? Então, não se deu a efetividade que se esperava para isso. Fez a Olimpíada, porém, a lagoa continua suja, os prédios estão sucateados, já roubaram a fiação, ninguém cuidou, e por aí vai, né? Então, um outro exemplo aqui também, né? Eficiência e eficácia, elas são avaliadas dentro do seu contexto como um todo. Se você precisa trocar um pneu de um carro, você vai precisar de mais ou menos 30 minutos, né? A eficácia, que é o pneu do carro trocado, ocorre no contexto em que a eficiência, que é uma média de 30 minutos, não é muito relevante para você, né? Então, se eu tenho uma base de 30 minutos para trocar um pneu, e eu faço com menos de 30 minutos, eu fui eficiente. Se eu trocar um pneu e colocar um pneu furado no lugar, eu não fui eficaz. Ainda que eu tenha sido eficiente, eu não fui eficaz porque o pneu continua furado. Agora, se você é um piloto de Fórmula 1 e precisa trocar os 4 pneus em menos de 3 segundos, se você não fizer isso, você não é eficiente. Então, por isso que a eficiência e eficácia depende muito do contexto. Trocar em menos de 30 minutos um pneu de um carro nosso do dia a dia é ser eficiente. Mas um carro de Fórmula 1 que troca pneu em mais de 3 segundos, ele é altamente ineficiente. Uma boa troca está em torno de 2 segundos a 2 segundos e meio, no máximo 2,8, 2,9. 2,9 já é assim, né? 3 segundos para cima já é muito alto, tá? Então, isso é só para sintetizar essa questão da eficiência, eficácia e efetividade, tá? E também dizer que cada uma delas está relacionado com alguma situação, né? Então, a eficiência, ela se traduz no uso racional de insumo e de energia, tá? Que deriva também das atividades, né? Os esforços e recursos empregados para fazer produtos e serviços. Então, o jeito de um pedreiro levantar uma parede, o jeito de trabalho de se fazer, né? Vocês organizaram a turma aí, e vocês decidiram fazer pizzas para arrecadar dinheiro para a formatura de vocês. Né? Olha, primeira semana de aula já falando de formatura. Vocês juntaram 10 pessoas que se dispuseram a fazer essas pizzas para vender. Venderam lá 100 cartões de pizza, vocês precisam fazer pelo menos 100 pizzas aí para entregar os cartões. Vocês podem pegar 10 pessoas e cada uma monta a sua pizza individualmente, ou você pode dividir o processo de montagem de pizza em 10 processos e cada um fica responsável por um processo. Um abre a massa, o outro põe molho, o outro põe queijo, o outro põe presunto, o outro põe calabresa, o outro põe milho, põe ervilha, põe azeitona, o outro põe cebola, tomate, o outro embala e o outro entrega. Tá?
Então, vocês podem ter duas formas diferentes e aí você precisa cronometrar o tempo de cada uma, a gente vai falar disso também mais na frente, e ver qual dos dois é mais eficiente. Esse segundo modelo, que é o de linha de produção, geralmente tende a ser mais eficiente. Tá? A eficácia está relacionada com as saídas, com as entregas, né? Então aquilo que está sendo, né, de fato entregue, e a efetividade é o impacto que isso vai causar. Né? A pizza foi boa, se a gente fizer uma segunda campanha no semestre que vem, as pessoas vão comprar, né? Conseguimos arrecadar a meta que de fato a gente queria, porque às vezes assim, o pessoal fala, vamos vender pizza aí a R$ 15. De repente você teve 14 de custo, ou R$ 16 de custo e vendeu a pizza a R$ 15. Né? Então, tem que ver e analisar tudo isso. Tá? Então, a administração, ela também é considerada uma arte e uma mistura entre ciência e arte. A ciência vai representar o conhecimento organizado, aquilo que já foi estudado, que deu certo, que deu errado. E a arte vai corresponder à inovação, à ideia, ao memorável, ao extraordinário. Então, muitas vezes não, quase que praticamente 100% das vezes, quando chega um problema para o administrador decidir, ele não vai pegar um livro como uma ciência exata e falar assim, olha, esse problema se resolve desse jeito. Não, tá? A ciência vai dizer que, sendo esse contexto, essa situação, foi feito isso e isso deu certo. Ou foi feito isso e isso deu errado. Então, com base nesse conjunto de certo e errado, você vai analisar o contexto como um todo e aí você vai retratar se isso pode ser feito assim ou não, tá? E na administração, você vai precisar da arte para implantar as mudanças e da ciência para implantar as mudanças certas. Então, vai precisar também dominar a arte de trabalhar com pessoas e a ciência da compreensão desses talentos no ambiente organizacional. Então, vocês vão ver que na turma de vocês vai ter aqueles artistas, assim, né? Talvez agora no ensino remoto é um pouco mais complicado, mas no ensino presencial vocês vão ver que cada um acaba tendo uma personalidade, uma característica que vai diferenciar ele dos demais colegas. Tá? Então, eu não esqueço até hoje um colega meu que durante uma prova do professor Rubens, que é um professor que vocês vão ter aula ainda, tá? É uma prova super difícil na época, uma disciplina que ele ministrava lá, que era 8 horas de prova, era 2 dias. Se você fizesse todos os lançamentos corretos, você fazia a prova em 3 horas e 40 minutos. Se você errasse alguma coisinha, pode esquecer, você praticamente já reprovava. Então, no meio da prova, todo mundo nervoso assim para iniciar a prova, e ele procurando a caneta dele, falei, cara, mas como que é a sua caneta? Né? É uma caneta Bic azul transparente. Eu falei, cara, você está falando da caneta mais comum que tem no mundo, né? Como que a gente vai saber se a caneta é sua ou não, né? Então, cada um tem um perfil, cada um tem uma característica. Tem gente que faz isso com humor, tem gente que faz isso com uma certa imposição. Então, cada um vai achando o seu jeito, o seu ritmo. E aí, assim, professor, então tem sempre que ser bonzinho, tem sempre que ser democrático? Não, vocês vão perceber que tem instituição, tem organização, por exemplo, como a organização militar, que não adianta ser bonzinho, você tem que ser rígido, você tem que ser firme para que a ordem seja cumprida, atendida. Tá? E quando a gente diz que a administração e a contabilidade, elas são áreas da ciência social, na verdade, ciência social aplicada, é porque ela investiga as organizações de modo a conhecê-las para que se possa aplicar constantemente novos conhecimentos, novas teorias, novos princípios, contribuindo assim com o desenvolvimento delas. Tá? Então, ela vai ser uma ciência que aplica os conhecimentos à ação, como Peter Drucker já falava. Tá? Então, a ciência social aplicada é uma ciência não exata. Mas por que a contabilidade é uma ciência não exata, professor? Não é porque o número, o balanço tem que bater? Claro que tem que bater. Tá? Só que ela é não exata porque aquilo que eu falei, o resultado negativo de um balanço, um prejuízo, não necessariamente significa algo ruim. Pode ser que ela tenha feito um investimento grande e ainda não recuperado, precisa de tempo para recuperar. Tá? Então, ela é uma ciência não exata justamente porque aquela interpretação de um número ruim, tá?
nem sempre é algo ruim, como é o caso das ciências exatas. Tá? Às vezes é um número ruim, é um prejuízo, mas o que se esperava disso era um número muito pior. Então eu já vi gente dando grito de alegria porque teve um resultado de 50 mil negativo. Eu falei, cara, mas teve um prejuízo de 50 mil. Eu falei, não, eu esperava 300 mil negativo e tive só 50. Isso aí eu consigo recuperar depois. Tá? Então, as referências que eu utilizei nessa aula é esse livro do Maximiliano, tá? Que é a Teoria Geral da Administração, que está disponível na biblioteca virtual. E lá no link do SIGA no final da página eu deixei também, quem quiser ler ou reler ele para reforçar ou reafirmar algum conhecimento, fique aí à vontade, tá? Agora, eu queria ver se tem mais alguma, se tem alguma pergunta ou alguma contribuição de vocês. Se não tiver, eu faço o encerramento aqui da aula. Alguma contribuição, algum outro caso, tá? Sexta-feira, quase sextou já. Nada a declarar. Nada a declarar. Acho que então é isso, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação, né, para não ficar muito extensa para o pessoal que vai assistir depois. E no mais, ficando alguma dúvida, entre em contato comigo aí no WhatsApp ou pelo Cigarro, tá? No mais, boa sexta-feira, bom final de semana aí para todo mundo, tá? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, tchau, tchau, professor.